Salve, salve galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Estou trazendo para você agora, então, uma videoaula com um ótimo resumo sobre espelhos esféricos. Essa é a parte 1, legal? Aqui a gente vai abordar as definições, o nome dos pontos principais de um espelho esférico, os famosos raios notáveis e a construção geométrica das imagens. Bom, vamos lá? Olha só que bacana, para a gente poder começar, deixa eu te dar uma ideia do que são espelhos esféricos. Quando você está diante de um espelho plano, você observa a sua imagem com algumas características, né? A gente tem o hábito de chamar de reflexo. O nosso reflexo, então, tem algumas características. Por exemplo, ele está sempre de cabeça para cima, que a gente costuma dizer que a imagem tem a mesma orientação do objeto, imagem direita ou direta. Essa imagem também a gente tem uma sensação de que ela fica atrás do espelho, né? Então, isso é algo que a gente pode chamar de imagem virtual. Bom, além disso, também tem a característica da simetria, o tamanho que a imagem aparenta ser, né, ter, é igual ao tamanho do objeto, é igual ao seu próprio tamanho. Legal? Bom, mas quando a gente fala de espelho esférico, aí a história é um pouquinho diferente. Por exemplo, você já deve ter notado que quando você está diante de um espelho desses de saída de garagem, de sistemas de seguranças de loja, espelho naquelas bancadas das lojas de óculos, você já deve ter notado que a sua imagem não fica nem simétrica, ela também muitas vezes não fica de cabeça para cima, não é? Pois é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai analisar as características das imagens refletidas pelos espelhos esféricos. Para isso, a gente precisa trilhar um caminho, trilhar uma jornada. E a nossa jornada começa aqui. Bom, o que é um espelho esférico? Imagina uma esfera. Queria que você imaginasse aquelas bolas de árvore de Natal. Legal? Agora você vai imaginar que essa esfera tem todos os elementos matemáticos que a gente já conhece. Por exemplo, tem raio, tem centro, ok? Vamos supor que essa esfera seja oca, vazia por dentro, e ela seja espelhada, tanto por fora quanto por dentro. Olha o que a gente vai fazer. A gente, então, vai tirar um pedaço dessa esfera. Eu vou vir e vou fazer um corte. Ó. Quando a gente faz esse corte, a gente tem o hábito de chamar essa estrutura que a gente tirou, que lembra uma concha, de calota esférica. Se essa calota esférica for reflexiva na parte interna, na parte da cavidade, da concavidade, ela vai dar origem, então, a um espelho chamado de côncavo, ok? Agora, se a parte externa, a parte exterior, for também reflexiva, então essa parte externa vai dar origem a um espelho convexo. Bom, nesse momento eu queria que você lembrasse que algo muito próximo é o que acontece com uma concha de feijão ou uma colher bem polida. A parte interna, ela é reflexiva, espelho côncavo. A parte externa também sendo reflexiva, espelho convexo. Legal? Então você já deve ter observado, como eu disse, muito próximo dos espelhos côncavos e convexos que a gente está estudando aqui, tá? Você já deve ter percebido que quando você pega uma colher muito bem polida e coloca o seu rosto diante dessa colher, você já notou que a imagem muda de acordo com a posição que a colher está no seu rosto. Não é isso? E a parte de trás, você vai observar que essa parte de trás da colher, a imagem, ela fica, né, basicamente com as mesmas características do que, né, independente da posição que você coloca essa colher diante da sua face. Legal? Então, olha só que bacana. O que a gente está descrevendo nessa aula é justamente como funcionam os espelhos côncavos e os espelhos convexos. Legal? Existe uma regra que você vai ler nos enunciados das questões que é conhecida como condições de nitidez de Gauss. Essas condições elas estabelecem que na hora da gente fazer um corte para criar uma calota esférica, esse corte não pode ser de qualquer jeito. Existem regras específicas para que o espelho ele faça o reflexo das imagens de um jeito mais nítido. Estas são as chamadas condições de nitidez de Gauss.
Quando você pegar uma questão e nela conter o texto um espelho gaussiano, então quer dizer que valem as condições de nitidez de Gauss. Nessa aula eu não vou abordar quais são essas condições. O que eu posso te dar de conforto é que as questões de vestibular, de concurso ou de Enem que você encontrar serão todos espelhos gaussianos. Então a gente não vai se preocupar com coisas que não seriam gaussianas. Legal? Então olha só que bacana. Cortei, então, dei origem a uma calota esférica. A parte interna, reflexiva, espelho côncavo. A parte externa, espelho convexo. Agora, o que é interessante você observar? A gente tem o hábito de ilustrar algumas representações, alguns esquemas para descrever os espelhos côncavos e convexos. O esquema que a gente usa para representar um espelho côncavo é assim, geralmente uma curvinha com os risquinhos. Os risquinhos estariam marcando a parte de trás do espelho. Legal? Por exemplo, aqui eu representei um espelho do tipo côncavo. Tanto que se eu desenhar luz para refletir no espelho, essa luz tem que vir da face contrária a dessas marcações. Olha que bacana. O raio de luz vai bater no espelho e vai voltar. Legal? Agora, esse é o símbolo do espelho convexo, onde a gente vai traçar alguns risquinhos para ilustrar a parte de trás do espelho. Isso quer dizer, então, que os raios de luz, para serem refletidos nesse espelho, devem vir desta face, a face contrária à marcação dos risquinhos. Legal? Então, representação de espelho côncavo, representação de espelho convexo. Não tem nada a ver com para que lado está a barriguinha do espelho, né? Essa barriguinha pode estar para cima, pode estar para baixo, pode estar para um lado, pode estar para o outro. Não importa. O que vai definir se o espelho é côncavo ou convexo pela representação simbólica são os tracinhos que a gente faz. A gente tem o hábito de traçar uma reta que constitui, na verdade, o raio de curvatura da esfera de onde o espelho foi retirado. Legal? É uma reta imaginária. Quando eu digo reta imaginária, eu quero te dizer que é você quem vai desenhar essa reta. Ela só vai servir de suporte para entendimento da teoria. Então, ela não exerce. Se você pegar um espelho côncavo e convexo, você não vai ver essa reta que a gente acabou de traçar. Cadê a reta, professor? Porque, como eu disse, ela é imaginária. É você que tem que imaginar. Legal, né? Bom, nessa reta imaginária existem alguns elementos que são importantes, tanto para espelho côncavo quanto para espelho convexo. Existe o elemento C, que faria o papel do centro da esfera, que é conhecido como centro de curvatura. Existe um ponto V, que é o vértice do espelho, e esse vértice seria o lugar onde, né, esse raio da esfera, desde o centro até o centro, o meio certinho do espelho, né, se conectam. Legal? E no meio do caminho existe um elemento chamado de foco principal. Legal? A gente tem o hábito de dizer que a distância entre C e F é a distância focal. Assim também vale para a distância de F e V. Visto que F, distância, né, que é o foco principal, é o ponto médio entre C e V, então, automaticamente CF tem a mesma distância de FV, distância focal. Legal? Bom, isso também é válido para o espelho do tipo convexo. Os mesmos elementos, centro de curvatura, foco e vértice. Bom, para você dar continuidade, você precisa conhecer os famosos raios notáveis. O que são raios notáveis? Alguns raios de luz que chegam no espelho, batem nesse espelho e refletem de uma maneira particular, de uma maneira muito específica. Você precisa conhecer esses modos de reflexão. Então, eu vou jogar para você agora uma animação e aí você vai visualizar como funcionam os raios notáveis para espelhos do tipo convexo e também para espelhos do tipo côncavo. Vamos lá? Nota que todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal bate no espelho e volta na direção do foco. Mas se a gente lança agora um raio de luz que incide na direção do ponto foco, esse raio de luz volta de forma paralela ao eixo principal. Se nós lançarmos um raio de luz
bem no vértice do espelho, ele volta, ele reflete simétrico em relação ao eixo principal. E se nós lançarmos um raio de luz na direção do ponto C, no centro de curvatura, ele vai voltar sobre si mesmo. A lógica que a gente está apresentando vai valer também para os espelhos côncavos. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal bate no espelho e volta na direção do foco. Se a gente lançar um raio de luz na direção do ponto foco, ele vai passar pelo foco, bater no espelho e voltar paralelo ao eixo principal. Se lançarmos um raio de luz no vértice do espelho, ele volta de forma simétrica em relação ao eixo principal. E se lançarmos um raio de luz sobre o centro de curvatura, esse raio de luz incide e retorna sobre si mesmo. Bom, pessoal, só a teoria de raios notáveis já é um prato cheio para vestibular, concurso e Enem. Então, saber os raios notáveis já vai te ajudar a resolver uma série de questões. Mas os raios notáveis, eles servem para algo maior, para a construção geométrica das imagens. Professor, como assim construção geométrica das imagens? Nós vamos agora utilizar a técnica dos raios notáveis para memorizar, interpretar como ficam as imagens diante de espelhos convexos e côncavos. Olha só em como é que funciona essa técnica. Eu vou colocar na animação para você um objeto, uma flechinha. Da parte de cima dessa flechinha, eu vou traçar dois raios de luz que vão bater nos espelhos e que, na hora de refletir, eles vão refletir de uma maneira específica, da maneira como a gente conheceu, através dos raios notáveis. O ponto de encontro dos raios refletidos vai mostrar para a gente o lugar onde aquele objeto vai ser, então, produzido a imagem. Legal? A gente costuma dizer imagem conjugada. Legal? Então, olha só como que a gente vai fazer, hein? Vou jogar, então, para você na animação. Acompanha, daqui a pouco a gente volta. Vamos supor agora um objeto que emita raios de luz. Eu vou pegar dois raios de luz que partem desse objeto. Bom, o objeto aí vai ser representado por essa flechinha, né? Vamos supor que essa flechinha seja um objeto que emite dois raios de luz. Agora em vermelho, né? Que está sendo incidido paralelo ao eixo principal, vai bater no espelho e vai voltar. Lembra que ele volta na direção do ponto foco. Legal? Agora, repara comigo que um segundo raio de luz, esse em azul, está ilustrando uma situação onde o raio incide no ponto vértice e volta de forma simétrica em relação ao eixo principal. Nós vamos traçar o prolongamento dos dois raios refletidos. O ponto de encontro desses prolongamentos indica o lugar onde a imagem é formada. Nota que a imagem está sendo formada pelos prolongamentos dos raios. Bom, pessoal, então você viu que quando nós traçamos os prolongamentos dos raios de luz, a imagem vai ser dita virtual. Legal? Se a gente não precisar traçar os prolongamentos, se os raios de luz refletidos já se encontram, aí a imagem será dita real. Ok? Bom, espelhos convexos, que a gente acabou de ver, sempre, a partir de um objeto real, geram imagens virtuais, menores e de mesma orientação do objeto. A gente costuma chamar de direita ou direta. Legal? Agora, para espelho convexo, a história é um pouquinho diferente. Para cada posição que você colocar um objeto diante de um espelho côncavo, a imagem fica com um aspecto diferente. Vamos dar uma olhada agora na animação? Bom, nota que a gente vai colocar agora o objeto atrás do ponto C. Traçamos dois raios notáveis, o que incide paralelo e volta no foco, e o que incide no foco e volta paralelo. O ponto de encontro dos dois raios indica o lugar onde a imagem vai ser formada. Agora, colocando o objeto um pouco mais à frente, no ponto C, no centro de curvatura, a gente traçando novamente os raios notáveis, o que incide paralelo e volta no foco, o que passa pelo foco e volta paralelo. Repara que a imagem se forma em um lugar diferente, de um jeito diferente. Agora observa junto comigo que colocando o objeto entre os pontos C e F, então nós vamos obter uma imagem com características diferentes do caso anterior. Por último, ou melhor, penúltimo, colocando o objeto no foco,
Nota que, traçando os raios notáveis, nem os raios reais e nem os raios prolongados, os virtuais, se encontram, o que garante que não há imagem formada. Colocando o objeto entre os pontos F e V, nota que os raios refletidos reais não se encontram, mas os prolongamentos sim, dando origem a uma imagem virtual. Bom, pessoal, então, com base nessas animações, a gente acabou percebendo, né, que espelho convexo sempre gera imagem menor, virtual e direita. Já espelho côncavo, dependendo da posição do objeto, a imagem pode ficar maior, pode ser menor, pode ser real, pode ser virtual, pode ser... enfim. Agora, eu queria chamar a atenção para as aplicações. Os espelhos convexos, eles ampliam o campo de visão. Eles possibilitam o reflexo de mais coisas do ambiente. Por isso que são utilizados como espelhos retrovisores de carros, motos, caminhões, ônibus. São utilizados também como, componentes de sistema de segurança de loja, saídas de garagem, saídas de ônibus, ok? Já os espelhos côncavos, pela sua principal funcionalidade, que é ampliar, aumentar o tamanho da imagem, ele é muito utilizado como espelho de aumento. Espelho para reparação e colocação de maquiagem. Espelho utilizado, por exemplo, pelos dentistas para verificar lá os seus dentes no final da boca. Então, os espelhos que compõem as bancadas das óticas para você ver a sua face com um tamanho maior. Então, essas são as principais aplicabilidades dos espelhos convexos e espelhos côncavos. Espero que você tenha curtido essa aula, né? E claro, continua sempre seus estudos. Valeu!